Salve, salve galera, bem-vindos de volta ao canal Ajuda aí Professor, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Turma, no vídeo de hoje a gente vai entender mais uma relação da relação métrica nos triângulos retângulos, e aí a gente vai observar essa relação em dois triângulos que estão inseridos em um outro triângulo, e a gente descobre esses triângulos a partir de uma reta perpendicular à hipotenusa. Você vai ver como funciona. Se é a primeira vez que você chegou aqui no canal, já vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos e também já para deixar o like para fortalecer aí o nosso propósito, né? Então, vem comigo aprender um pouquinho mais sobre relações métricas no triângulo retângulo. Turma, observa aí na lousa um triângulo retângulo e eu vou notar para vocês algumas características desse triângulo retângulo, tá? Primeira coisa, a gente tem aí o triângulo ABC, certo? Os vértices ABC. O que é importante notar nesse triângulo? Primeira coisa aqui, ó, eu tenho nesse triângulo um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus, como está indicado aí. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é um triângulo retângulo, exatamente porque o ângulo é reto. Se o ângulo é reto, os dois segmentos de reta que formam um ângulo reto, nós chamamos de cateto. Se você não sabe, fica sabendo. E o segmento de reta que liga os catetos formando o triângulo, esse segmento, no caso aqui o BC, é a nossa hipotenusa, né? Então, um triângulo retângulo com dois catetos aqui formados, nomeados aqui de B e de C, né? Eu vou tomar o valor pela medida e vou chamar a medida C de como se fosse o segmento e a medida B também como se fosse o segmento para facilitar o nosso entendimento. E aí, o terceiro lado é a hipotenusa, aqui representada pela letra A. Tá bom. O que a gente precisa notar também, que é importante aqui nesse triângulo? Ó. Eu tenho aqui, partindo do vértice A, um segmento que é perpendicular à hipotenusa BC, né? Esse segmento aqui, ó, que nós chamamos de H, ele termina aqui, ó, em D, forma um ponto D aqui no segmento que é a hipotenusa, que é o BC, dividindo essa hipotenusa em duas partes. Uma das partes é a parte M, que é exatamente o que a gente conhece por projeção do cateto por projeção do cateto, né? Hipotenusa aqui no caso, né? Imagina que se eu tivesse uma lâmpada por cima desse triângulo, essa lâmpada ia projetar uma sombra, né? Viria por aqui, e essa sombra estaria exatamente nesse trechinho aqui que a gente nomeou de M. Esse trechinho aqui, a projeção, é chamado de projeção do cateto sobre a hipotenusa. Da mesma maneira, aqui, ó, o outro segmento também é projeção de B na hipotenusa, né? Só que ele é uma projeção um pouquinho maior, né? Comparado ao M, tá? Isso eu quero que você note. E esse segmento que a gente chamou de H aqui é exatamente a altura aqui do nosso triângulo retângulo. Observem também os valores aí. A altura é 6,2, um dos catetos 7,3, o outro cateto 11,7 e as projeções AM 3,8, a projeção N de navio 9,9 e o segmento BC, que a gente chamou de A aqui, que forma a hipotenusa, ele tem o valor de 13,7, tá? Eu quero que vocês notem essa informação também quando eu divido o triângulo. E repara aqui, ó. Eu peguei esse triângulo maior, onde foi a minha reta perpendicular aqui à hipotenusa, partindo do ponto A, ele me dá a formação de dois triângulos, o triângulo ABD e o triângulo ADC, que eu trago para vocês aqui embaixo, ó, com agora informações um pouquinho diferentes, tá? Os dois triângulos, se eu juntasse aqui, formaria aquele triângulo ABC que a gente viu. Então agora eu tenho o triângulo ABD e agora muda um pouquinho de parâmetro. O que antes era cateto, virou nesse caso aqui a hipotenusa, ó, desse triângulo ABD, que era o cateto do ABC, virou a hipotenusa do ABD. Então a hipotenusa aqui é o C, a altura virou um dos catetos, né, que é 6,2, e M,
o outro cateto aqui que forma, aqui esse ângulo não está marcado aqui, mas a gente sabe que ele tem 90 graus. E aqui, então, portanto, eu tenho um segundo triângulo. E aqui um terceiro triângulo, que é o triângulo ADC. Ele tem um ângulo de 90 graus, onde era o cateto B, se virou agora a hipotenusa, né? E aqui a altura H virou um dos catetos. E a outra projeção, a projeção que era do cateto AC sobre a hipotenusa, agora ganhou o segmento, virou o segmento DC e tornou-se o outro cateto do nosso triângulo, tá? Isso vai servir para a gente chegar a algumas conclusões, tá? Relacionadas a esses dois triângulos que estão inseridos. E é a questão da semelhança. O que eu quero que você note que o triângulo ABC, ele é um triângulo que ele é semelhante ao triângulo ABD, semelhante ao triângulo ABD, e ele também é semelhante ao triângulo ADC. Professor, como você pode afirmar que eles são semelhantes? Exatamente pela medida de cada um dos ângulos. Observa, esse triângulo aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus, eu tenho um outro ângulo aqui de 58 graus, que eu também voltei aqui, esse ângulo aqui, ó, se antes ele formava 90 graus, 90 menos 32 vai dar 58, então aqui, ó, vai medir também 58. Ah, professor, e se eu não soubesse disso? Tenta fazer o cálculo. Lembra que dentro do que um triângulo, a soma dos ângulos internos vai ser 180 graus. Então, se eu tenho 90 e eu tenho 32, 90 mais 32 dá 122. 122 para 180 dá 58 graus. Tá? Guarda essa informação aí. Então, repara. Os três triângulos, tanto aquele triângulo maiorzão que a gente tinha quanto esse agora, os três têm um ângulo de 58 graus, um ângulo de 32 graus e um ângulo de 90 graus. E isso diz para mim que eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, o ponto. Esses ângulos que são iguais, nós chamamos eles de congruentes, porque ele tem a mesma abertura, tá? As mesmas características. Não caia no erro de chamar congruente de igual. Não é igual, é que tem as mesmas características e nesse caso a mesma abertura, tá bom? Então, três ângulos congruentes, logo, triângulos são semelhantes. Agora, o ponto que eu quero que vocês fiquem, que vocês aprendam, guardem da aula de hoje, é o seguinte, turma, olha, vamos fazer aqui algumas divisões entre os catetos maiores e os catetos menores. Então, ó, do triângulo maiorzão, se eu dividir a hipotenusa era A, né? Você consegue observar aí. A hipotenusa era A. O cateto menor era o C. Vamos fazer a divisão aqui dos valores e repara só. A vale 13,7. E o C vale 7,3. Qual que é o ponto? 13,7 dividido por 7,3, isso aqui vai ser igual a 1,87. Então vamos arredondar isso aqui para 1,9, tá? Então, arredondando para 1,9. Pois bem, aqui eu fiz a divisão da hipotenusa pelo cateto menor do triângulo maior. Agora vamos fazer a mesma coisa para os triângulos que estavam inseridos. E aqui eu tenho o triângulo ABD, fazendo essa divisão aqui, ó. Então eu vou ter, quem que é a hipotenusa do triângulo ABD? É o C, não é? Então eu vou ter C para o cateto menor, que aqui no caso é M. Isso aqui vai dar o seguinte valor. Então, vamos lá. Quanto vale C? 7,3. E quanto vale M? Nesse caso, 3,8. Isso aqui vai ser igual, fazendo a divisão, 7,3 dividido por 3,8. Isso é igual a 1,92, tá vendo? Arredondando também, repara, deu 1,9. Percebeu? Tá. Então vamos lá agora para o terceiro triângulo. Então, quem que é a hipotenusa desse cara aqui? Ó? É o B. Então eu vou ter B dividido pelo cateto menor, que nesse caso é o H. Isso aqui vai ser igual. O B vale 11,7. 11,7 e eu vou dividir pelo valor de H, que é 6,2. 6,2. Isso aqui vai dar quanto para a gente? Trazendo na calculadora, 11,7 dividido por 6,2. Isso aqui vai ser igual a 1,887, arredondando vai dar quanto? Exatamente
1,9. Então repara, quando eu tenho dois triângulos retângulos inseridos em um outro triângulo retângulo, a razão entre a hipotenusa e o cateto menor vai ser igual, certo? Isso vai acontecer também quando a gente fizer a razão entre a hipotenusa e os catetos maiores. Também vão ter valores iguais, tá? Mas o ponto que eu quero chegar aqui é comparar duas razões. Vamos comparar aqui a razão AC. Vamos comparar aqui a razão AC, que ela vai ser igual à razão CM, que também vai ser igual à razão BH. Por que eu posso dizer isso? Exatamente por aquela divisão que a gente fez, e aí chegou à conclusão que são os valores iguais, portanto as razões são iguais. Separando aqui duas razões, a razão A para C, que é igual a C para M. Então, repara só, eu vou colocar aqui na lousa para vocês, ó. A para C, A está para C, assim como C está para M. E aí eu vou fazer aquele joguinho algébrico que a gente faz quando está trabalhando com equações, ou seja, eu vou multiplicar em x. Então eu vou ter C vezes C, que eu vou colocar aqui do lado, uma setinha. C vezes C vai ser C ao quadrado. Eu multipliquei o C por C. Isso aqui vai ser igual ao valor de A vezes o valor de M. Opa, deixa eu fazer uma M mais bonita. Ao valor de M. O que eu quero que vocês percebam com tudo isso? Essa razão aqui, ó, C ao quadrado, que é igual a A vezes M, é exatamente o que? Se a gente voltar lá no triângulo maiorzão, ó, C ao quadrado é igual a A vezes M, como a gente notou. Tá. Quem que é C, professor? Ó, é o cateto menor. Quem que é o A? O A é a hipotenusa. E quem que é o M? O M é a projeção desse cateto C sobre a hipotenusa. Isso quer dizer o que pra gente? Que o valor do cateto menor elevado ao quadrado, ele vai ser igual ao produto da projeção desse cateto sobre a hipotenusa e a hipotenusa. Ou seja, se eu multiplicar a hipotenusa pelo valor da projeção de um cateto sobre ela, eu vou ter o valor desse cateto ao quadrado, tá? Essa era a medida que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. No próximo vídeo a gente trabalha isso com catetos, com o cateto maior, tá bom? Entendendo mais uma relação trigonométrica aí. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo do professor e até o próximo vídeo. Through the highways till my shadow turns to sun rays and